a Fernanda Gonçalves. Vamos nos abrir por viver. Caminhos para a liderança. Vamos explorar. Você está ouvindo o podcast sobre liderança, produzido em parceria com o programa Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Fala, líder! Eu sou Fernanda Gonçalves, administradora, pós-graduada em Recursos Humanos, treinadora comportamental pelo IFT, e no episódio de hoje falaremos sobre resistência ao novo líder. Vamos caminhar em busca do autoconhecimento e evoluir. Bom, já quero te pedir aqui para você pegar o seu copo de água, a sua caneca de café, para a gente poder prosear um pouquinho. Vamos falar sobre essa resistência aí que acontece. E já quero te pedir também para você fazer um contato comigo através do WhatsApp, DDD 22 99 222 1003. Quero muito receber sua mensagem e faço questão de respondê-la por áudio, para você ter certeza que sou eu que estou respondendo, hein? E vamos falar então um pouquinho sobre isso. Esse tema foi trazido na revista Você RH e eu quero aproveitar para falar um pouco sobre isso. Eu não li a matéria na íntegra, quero deixar isso bem claro aqui, tá? Mas eu achei interessante o que já veio, né, do resumo dessa matéria e quero aqui falar um pouco sobre isso porque eu acho que é bem importante. Quem nunca passou por isso? Chega um líder novo ou alguém da empresa é promovido para a liderança e você, com seus próprios conceitos, começa já a trazer uma resistência, a não concordar com o que a empresa fez, tá? E aí você já começa a se comportar de uma maneira que com certeza não vai te ajudar ao longo da sua carreira ou do tempo que você ficar nessa empresa. E muitas vezes, gente, essa resistência aqui, ela é inconsciente. Olha só, muitas vezes você age nessa resistência, mas você nem está prestando atenção que você está sendo resistente a esse novo líder, a essa mudança. Por quê? Porque você está no famoso automático que eu vivo falando aqui nesse podcast. Você não está consciente do seu momento presente, das suas emoções, do que está acontecendo na sua vida. Então, o automático a gente simplesmente reage. Tudo a gente reage. A gente não para pensar melhor, para refletir. Deixa eu entender por que eu estou sentindo isso. Por que o fato de terem contratado essa pessoa está me trazendo essas emoções? Ou está me trazendo essa resistência? E vou te dizer, isso não é algo que é para você se culpar, não. Porque a gente foi treinado para isso, tá? A questão agora é como a gente destreina. Como a gente começa a ficar mais consciente das nossas emoções, das nossas ações, onde a gente para de reagir e começa a agir conscientemente. Então, a gente tem muita coisa aí para estudar, para trabalhar mesmo na gente, sabe? Na nossa autoconstrução e não no outro. Então, o primeiro ponto aqui é que quando eu assumo a minha responsabilidade pelo que eu estou sentindo, pelo que eu estou fazendo. E paro de responsabilizar terceiros. E paro de culpar terceiros, tá? Então, assim, o que a matéria traz, e é uma matéria do colunista Paulo Campos, ele listou aqui 10 atitudes cotidianas que você deve evitar para estabelecer uma relação positiva e construtiva com esse novo gestor. Eu não vou citar as 10, vou citar aqui esse que faz mais sentido para mim, talvez até acrescente algumas aqui durante o nosso bate-papo, mas é importante a gente ir para esse lugar de tentar entender por que está rolando essa resistência. Será que é porque você gostaria de estar no lugar dessa pessoa? Será que é porque você não está se sentindo reconhecida nessa empresa, nesse cargo, nesse lugar que você está hoje? Será que isso está relacionado à empresa ou também isso pode estar relacionado às questões pessoais que você está passando? E pode estar tudo junto ou misturado. E não necessariamente separado. Tá? Então, isso é para você já começar a pensar sobre isso. Quem nunca resistiu
a um novo gestor, a uma nova liderança, já teve dúvidas, será que essa é mesmo a pessoa certa que o RH, que o diretor, que a empresa contratou para esse cargo? E você já vai com seus julgamentos antes de passar pela experiência, para depois poder falar, né? Se realmente você acredita que ele é um bom líder, que ele tem feito um bom trabalho ou não. Então, mas quando a gente vai para esse lugar da resistência, a gente não dá espaço para olhar com um olhar mais positivo ou um olhar mais de observação para o que está acontecendo. A gente já vai direto para o julgamento. Então pode ser até que esse líder esteja fazendo um bom trabalho, só que você não dá espaço para olhar isso. Você vai estar sempre olhando os erros que você acredita que ele cometa, a forma como ele trabalha, que às vezes não é coerente com a sua forma de trabalhar. Enfim, estou colocando aqui situações para que a gente vá pensando até com relação a questões que já aconteceram com a gente na nossa vida. E quando a gente vai para o cargo, e quando a gente é esse líder que sofre resistência dos subordinados, né? Como lidar com isso? Como trazer clareza para trazer, inclusive, confiança para essa relação, sabe? Então, às vezes é fácil quando você está do outro lado lá e você é a resistência. E você é o não, você é o contra. Mas e quando você é esse líder? E se você se colocar no lugar desse líder? Será que alguma coisa muda? Então é importante pensar sobre isso, tá? Vamos lá, a primeira coisa que ele fala que é importante da gente evitar, né? Ignorar a comunicação. Que é fingir que não está recebendo a comunicação, fingir que não está entendendo o que está sendo comunicado. Ou, passou batido esse e-mail, nem vi, nem prestei atenção. Então, tudo que vem desse líder, você meio que deixa à margem, sabe? Você deixa lá, quando eu tiver um tempo, quando eu tiver com vontade, eu vou olhar. E ignora. Isso, com certeza, vai trazer problemas para você. Porque você não quer acompanhar o que aquele líder quer fazer, sabe? Então, é importante olhar para isso. E evitar ignorar essa comunicação. Resistir à mudança. Não, eu vou resistir. Quantos líderes já passaram por aqui e eu fiquei? Esse vai ser mais um. Então eu vou resistir aqui, vou ficar aqui na minha resistência, ficando na minha bandeira até essa pessoa ser desligada da empresa ou ser transferida do meu setor, que eu logo vou me livrar dela. Será que esse é o melhor caminho? Ou será que o caminho não seria você cooperar com essa pessoa? Ajudar esse líder? Vamos pensar sobre isso, né? Principalmente quando eu falo, quando você se coloca no lugar dele. E se fosse você, esse líder? Outra coisa que é bom evitar, concentrar-se só em si mesmo. Vou fazer aqui meu trabalhinho, todo dia, o que eu tenho que fazer, e não quero saber o que ele vai pedir, o que ele vai solicitar, o que ele vai demandar. Eu já sei o que eu tenho que fazer mesmo, qual é a minha obrigação. Vai se perder nisso, com certeza. E espalhar a negatividade pela organização, pela empresa, né? Então, começar a falar, por exemplo, mal desse líder, começar a fazer julgamentos sem ter muitas vezes, gente, certeza do todo. Você está ali fazendo um julgamento da parte que você conhece e às vezes você não conhece o todo. Isso tem bastante imaturidade. E imaturidade não tem a ver com idade, gente. Então, quando você começa a espalhar uma coisa negativa sem saber se isso é realmente verdade, isso é muito complicado. Primeiro que já é complicado você querer espalhar algo negativo, né? Hoje, se a gente parar para olhar, os vídeos que mais têm visualização, as reportagens que mais são vistas, são aquelas que trazem desgraças. São aquelas que falam de fatores, de coisas negativas que aconteceram no nosso mundo. A gente tem uma facilidade enorme de se conectar com o que é ruim, com a desgraça. Só que aí a gente esquece de olhar a parte boa, porque sempre tem um aprendizado, sempre tem uma parte boa. E como é fácil dentro de uma organização uma negatividade ser espalhada e as pessoas se contaminarem com isso. E com certeza as pessoas que se contaminam com isso são pessoas que também têm essa imaturidade. Sabe? De deixa eu olhar por um outro ponto. Porque eu posso ter um fato. E desse fato, as pessoas, cada uma, olhar esse fato de uma forma diferente. Por quê?
Porque cada uma tem uma experiência de vida. Então é como se cada um aqui recebesse um óculos e a partir desse óculos a gente tivesse uma visão diferente. Então é simples quando a gente começa a entender isso. Facilita muito mais a nossa vida. Né? Uma outra coisa que ele fala aqui que é super importante, não deve faltar com respeito. Às vezes essa resistência é tão forte, é tão inconsciente, às vezes é tão agressiva, que você falta com respeito ao seu líder. E aí, como será que você vai ser visto na empresa com esse desrespeito? Será que você gostaria de ser desrespeitado como você está desrespeitando esse líder? Né? Olha como é que isso é importante olhar para isso. Quando você também rejeita feedbacks. Então, muitas vezes, esse líder está te dando feedbacks de como você deve melhorar o seu trabalho, como você deve melhorar o seu comportamento, mas você insiste em ficar nessa posição de eu vou resistir até o final. Eu nasci assim, eu vou ficar assim, não adianta você me falar, tudo bem, é um direito teu. Só que com certeza você está perdendo a oportunidade de evoluir, de crescer, de ir para um lugar muito mais interessante, sabe? Do que ficar nessa dor aí da resistência. E outra coisa que acontece, que ele coloca aqui, que é bem importante também, é que a gente continua cultivando conflito, sabe? Essa pessoa ela não quer resolver, ela quer trazer confusão, ela quer trazer conflito, ela quer fazer da vida daquele líder um inferno, sabe? Um problemão para que ele peça para sair, sabe? Peça, não, eu quero ir embora, não aguento mais ficar aqui não, ninguém me ama, ninguém me quer, todo mundo me trata mal. Então, olha só que loucura isso, né? Será que por quê? Da onde que vem toda essa resistência? Então é preciso olhar, gente. E aí é um olhar para dentro. É um olhar para dentro. Então, começar a identificar por que eu sinto essa resistência. Por que eu estou me comportando assim? O que isso tudo que está acontecendo comigo aqui está querendo me dizer, está querendo me mostrar? É muito mais um lugar onde você vai se auto-perceber do que um lugar em que você vai querer culpar o outro. Ou culpar a empresa, ou culpar o RH, sabe? Ir para esse lugar não vai resolver. Você tem que colaborar. Se no decorrer, né, da história desse líder não der certo, ok, não deu certo. A empresa vai trocar. Agora, você ficar nessa resistência para atrapalhar a vida dessa pessoa, para atrapalhar a carreira dessa pessoa, por que motivo isso? Da onde que isso vem? Sabe? Então, a gente precisa ir para esse lugar também da empatia, se colocar no lugar do outro. E o que eu faço, né? O que eu faço para mim de bom e faço para o outro de bom, isso volta. Isso é uma troca. Agora, se eu estou ali perturbando a vida do meu líder, do meu colega de trabalho, é mais isso que eu vou ter na minha vida? Vai voltar de um jeito ou de outro. Sabe? Não tem como cortar caminho, não tem como você fugir disso. Então, é olhar para esse sintoma que você está tendo, que é a resistência, e buscar ajuda para descobrir o que isso quer dizer para você, para a sua vida. Porque isso está envolvendo o teu trabalho, isso está envolvendo o teu profissionalismo, isso está envolvendo os teus colegas de trabalho também, o tempo de empresa que você está nesse lugar, está envolvendo a tua vida. E muitas vezes também está envolvendo a tua vida pessoal, porque a gente não tem mais como dissociar pessoal do profissional. A gente é uma pessoa e pronto, e acabou, sabe? E muitas vezes a gente vai para esse lugar de que, eu não vou olhar para isso não, eu não tenho tempo, eu estou muito ocupada com outras coisas. E aí vem uma pergunta que é importante. Você está preocupado com tudo que está externo a você. E o que está dentro de você? Por que você não está olhando para isso? E por isso, muitas vezes, a gente é acometido por uma doença que paralisa a gente, sabe? Que faz a gente parar. Que faz a gente olhar a vida por um outro prisma. Às vezes é uma doença. Às vezes é a morte de alguém muito querido. Sabe? E a gente começa a olhar e falar assim, nossa, eu não estou aqui eternamente, né? Eu não tenho aqui uma vida inteira. Não é infinito isso daqui. Então, eu preciso olhar para as minhas questões e buscar resolver isso para ter uma vida mais feliz, para ter um trabalho com certeza mais feliz.
Então, tudo vai depender de cada um de nós. Quando a gente tem essa autorresponsabilidade na prática, porque não é só verbalizar, é na prática. Tudo que acontece com a gente é nossa autorresponsabilidade. Então, quando a gente pensa assim, age assim, pratica assim, fica mais fácil da gente poder olhar para as nossas questões, resolver as nossas questões e parar de responsabilizar outras pessoas, instituições, situações, seja lá o que for. Então, acredito que tenha sido muito importante eu ter trazido isso, mesmo que seja com a minha experiência, mas a matéria da Você RH me trouxe essas questões aqui, junto com o que o colunista Paulo colocou, e achei importante trazer isso aqui para vocês, porque a gente precisa ter esse olhar, e às vezes a gente não está tendo, certo? Vamos caminhar em busca do autoconhecimento e evoluir. Você ouviu mais um episódio do podcast sobre Resistência ao Novo Líder, do programa de extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Caso deseje enviar alguma mensagem, envie aí para o nosso WhatsApp, DDD 22 992221003, colocando no assunto da mensagem o nome do especialista desejado. Para mais informações sobre os nossos projetos, acesse sustenta-vida.com, nosso-ed.com, fernandagonçalves.com. No podcast sobre liderança e aprender com a Fernanda Gonçalves.